Olá, meus amigos! Hoje eu trago para vocês mais uma tag na parceria que eu fiz com dois canais amigos. O primeiro, o André, do canal Clique do JR, e o Derek, do canal Derek Nigan, Somos Todos Nigan. Eu vou deixar para vocês aí na descrição o link do canal dos meus amigos, que vale muito a pena conhecer. Antes de eu começar essa tag, eu já vou pedir desculpas para vocês. O que aconteceu? Aqui na minha cidade veio uma onda de frio e eu passo muito, mas muito mal nessa época do ano. Me ataca rinite alérgica, minha voz fica rouca, nariz escorrendo, olho lacrimejando. É terrível para mim nessa época. Então, desde já, eu peço desculpas a vocês por alguma falha, né, neste vídeo, em função dessa minha rinite alérgica, tá bom? Vamos lá para a tag. A tag chama Minha Infância. E qual é a primeira pergunta dessa tag? Qual era a sua brincadeira favorita? Olha, meus amigos, eu fui criada lendo os livros dos irmãos Grimm, sabe aqueles dos contos de fada, né? A Bela Adormecida, João e o Pé de Feijão, Cinderela. Então eu adorava esses livros, né? Devorava, aliás, todos que caíam na minha frente. Então eu gostava muito da parte da bruxa, da bruxa também. E o que eu fazia? Na minha casa da infância, tinha muitas plantinhas, né? Minha mãe cultivava muitas plantinhas, tinha terra. Como toda menina daquela época, eu gostava de brincar, de fazer comidinha. Só que as minhas comidinhas não eram arroz com feijão, eram poções mágicas, né? Aquela poção que me daria superpoderes. No caso, a minha poção preferida, eu adorava brincar disso, era criar uma poção da invisibilidade. Olha só, eu queria, né, criar uma poção da invisibilidade. Sei lá, que eu não me lembro bem onde é que eu queria ir, o que eu queria fazer, né, se eu fosse invisível, mas todas as vezes que eu brincava, a minha poção preferida tinha que ser a tal da invisibilidade. Olha só. Muito bacana eu lembrar disso hoje. Eu digo hoje porque, meu Deus, como muitos sabem, eu vou fazer 60 anos no final do ano, agora é dia 9 de novembro. Então, recordar a minha infância é long time ago, quer dizer, muitos anos atrás, muitas décadas atrás. Estou até fazendo um exercício aqui de memória, né, para reviver essas lembranças tão boas, né, tão ternas de minha infância. Então, respondida a primeira pergunta, eu gostava de criar poções, poções que me dessem superpoderes. Vamos para a segunda pergunta? Quem foi seu amigo de infância que você tem até hoje? Olha, meus amigos, sinceramente, não tenho nenhum. Eu acredito que alguns devam ter morrido, né? E eu realmente perdi contato com essa minha turminha da minha infância. Da adolescência até teve alguns, mas da minha infância não. Que fato da infância marcou você para sempre? E agora eu vou contar uma coisa muito interessante para vocês. O fato que me marcou mesmo para sempre, e que eu busco explicação até hoje, foi meu primeiro dia de aula. Eu lembro que eu cheguei assim, atrasada já na aula, né? A professora estava apresentando assim as letras do alfabeto. E ela já estava na letra B, quer dizer, já tinha passado a letra A. E o que aconteceu naquele dia? Eu simplesmente sabia ler. E olha só o que eu vou falar agora, meus amigos, isso é muito sério. Eu não consegui uma explicação racional até hoje para esse fato da minha vida.
Eu vou dizer para vocês que eu sabia ler, eu não sabia escrever. É lógico que eu fui aprender a escrever, mas eu sabia ler. E vocês podem falar, tá, você foi alfabetizada? Não, eu não fui. Eu, sinceramente, até hoje, eu penso muito sobre isso. O meu lado racional tenta buscar uma explicação, né, para esse fato insólito de como que eu sabia ler. Né? Muitos podem pensar, é algo sobrenatural, é algo de vidas passadas. Eu, sinceramente, não sei, não me arrisco a dar alguma opinião sobre isso, mas é algo que me intriga muito até hoje. E foi um fato que me marcou muito, porque a partir dessa constatação de que eu sabia ler, porque eu não li só a letra B ou a letra A, eu li tudo que estava escrito naquela sala de aula. Desculpa, então eu cheguei em casa, eu contei isso para os meus pais, e ninguém entendeu nada, né? Porque eles não me alfabetizaram. A professora também não entendeu nada. Eu só sei que o que aconteceu a partir disso foi que eu comecei a ler cada vez mais. As pessoas começaram a me incentivar. Eu não sei se era um teste, né, que eles queriam realmente saber se eu sabia ler, né? E me davam livros e mais livros e eu lia tudo. E ainda estava naquela fase de aprender a caligrafia, né? De aprender a escrever letras, depois frases, tudo. Sinceramente, esse fato me marcou muito, porque até hoje eu não tenho e busco uma explicação racional para ele. Outra pergunta. Como era a sua casa na infância? Bom, eu morei numa casa bem simples, em pleno centro de minha cidade. Interessante, eu morei por quase 50 anos no mesmo local. O que aconteceu? Eu tive essa casa da minha infância, da minha adolescência, e depois o meu pai demoliu essa casa e construiu uma outra no mesmo local. Então eu morei nesse mesmo local por mais de 50 anos depois que eu vim morar aqui na chácara. E a minha casa era uma casa simples, muito aconchegante, uma casa normal da época, né, de pessoas de classe média, pessoas humildes. Meu pai era um homem extremamente trabalhador, minha mãe era uma dona de casa perfeita. Uma casinha muito gostosa que eu morro de vontade de voltar atrás para rever e não posso. Né? Infelizmente eu não tenho fotos dessa casa e eu fico muito triste por isso. Eu gostaria muito de rever aquela casa em que eu fui criada por tanto tempo. Da outra casa, sim, que meu pai demoliu e construiu tudo outra vez, né? Eu tenho fotos, sim, mas dessa minha casinha antiga, que tinha um pé de jabuticaba que eu amava ficar nele, eu não tenho fotos. Então, eu não tenho essa recordação. Vamos para outra pergunta. Qual foi sua primeira festa de aniversário? Olha só que interessante. Eu não me lembro das festas anteriores, mas a festa que eu me lembro e que me marcou foi a dos meus 5 anos. E por que ela me marcou? Foi um bolo muito bonito. Eu fico pensando assim, tá, hoje, eu olhando assim, eu acharia de novo que foi um bolo magnífico. Era como se fosse assim, uma cesta. Imagine uma cesta toda com frutas, né? Gente, mas foi um bolo lindo, que trabalho bonito que tinha, né? Desses profissionais naquela época. Então, assim, eu fiquei assim, em estado de graça, né, quando eu vi aquele bolo. Mas olha só o que aconteceu. Eu não provei daquele bolo. Aquele bolo não foi cortado.
que aconteceu? A minha mãe fez um outro bolinho, mais simples, né, do mesmo tamanho, tudo, e serviu nessa festinha de aniversário para as pessoas, inclusive para mim. E por que ela fez isso? A minha mãe ajudava, aliás, na vida toda dela, ela sempre ajudou pessoas mais carentes, ela participava de muitas obras sociais. E ela tinha feito uma promessa, que ela nunca me falou sobre o que era essa promessa, de doar esse bolo intacto para uma instituição de caridade. Eu fiquei inconformada, né? Imaginei eu com 5 anos olhando aquele bolo magnífico e sem poder provar. Então, a minha primeira festinha foi assim. E é interessante, né? Na minha casa sempre foi assim. A minha mãe sempre comemorou o meu aniversário. Minha mãe fazia o bolo, confeitava, e eu vou te falar, ela confeitava magnificamente bem. Ela sempre fazia as minhas festinhas de aniversário, mesmo quando eu me tornei adulta. E daí eu já morria de vergonha, porque ela continuava naquele mesmo padrão de festinha de criança. Então tinha o bolinho confeitado por ela sempre, tinha que ter guaraná, salgadinhos, tudo, né, aquela coisa, e cantar parabéns, né, sempre. Até minha mãe falecer,